Olá amigos, muito boa tarde. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 6 de junho. Começando pelo Ibovespa, agora às 14 horas e 52 minutos. Ibov vai perdendo aqui no dia 1,22%, voltando para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos após ter perdido força no pregão de sexta-feira. O índice Bovespa estava até bem configurado depois do fechamento do dia, até no início do pregão, 3/6, das 11 para as 12 horas, estava bem, superando a resistência, mas foi perdendo força e terminou o dia em cima da média, sendo que do índice futuro chegou até perder a mínima da primeira hora de pregão, e Bovespa fez isso já na abertura desse pregão. Sinal bem negativo que potencializou a chance de queda para o dia no índice Bovespa. Provável teste do suporte 63.411 a 63.231 pontos. Permanência do Ibov nesse pregão abaixo da média é um primeiro sinal negativo e que aumenta a importância desse sinal, mantendo-se abaixo da média num próximo pregão. Petrobras nesse momento registrando queda de 1,51%, a ação não consegue ter força compradora para levá-la a gerar um sinal de alta. Cheguei a mencionar até no vídeo chat de abertura para os clientes Desinvest que pensar em compra na Petrobras seria mais no fechamento acima dos 24,08 ou aqui nessa faixa dos 23,50, 23,33, mais para day trade. Mas por enquanto não está gerando nenhuma perspectiva aí de alta nessa região e dando até indício que pode terminar o dia abaixo desse patamar, fechando abaixo dos 23,52 ou 23,33, próximo suporte dela aqui de um semanal lá em R$ 23,14, 23,16, região de suporte para esse ativo. Aqui no intraday, usando até um gráfico de 10 minutos, a gente teria aqui um sinal de alta no fundo. Esse fundo gerando compra de day trade já teria gerado stop, pois perdeu aqui essa mínima, a mínima 23,42, não fechou abaixo ainda, só fez uma oscilação abaixo, mas fechando abaixo seria um stop de intraday dentro da região de suporte do gráfico diário. Portanto, ativo não está tão bem configurado assim para ponta compradora. Vale 5 também vai perdendo força, não conseguiu voltar para cima dos 44,61 no gráfico de 60 minutos, no diário vai com queda de 0,58%, com perspectiva de fechar aos 43,70, ainda mais depois que voltou para baixo das duas médias aqui no G60. A perda desses 44,21, que é um suporte que já foi testado algumas vezes, é o valor para tentar se sustentar, aí os compradores tentar conseguir sustentar essa ação. Fechamento de uma hora de pregão abaixo desse patamar, seguido de uma nova mínima, aumenta a chance de a gente ver o fechamento desse gap em 43,70. Mas também é outro ativo que não está interessante para a ponta compradora. Para mim, só acima dos 44,61 para ter algum tipo de estratégia no intraday para ela, não de curto prazo. GGBR4, ativo hoje que vai tendo uma queda de 2,68%, gerou um bom sinal até de venda depois de ter fechado das 11 para as 12 horas, revertendo esse grande candle de alta que tinha perspectiva até favorável de subida. Então ela veio perdendo força, gerou um pivô de baixa, não só fechou abaixo dos 16,62, como também gerou um pivô de baixa no gráfico dela de 60 minutos, e com isso potencializando a chance de continuar caindo. Tem um suporte imediato agora 16,35 e depois tem suporte mais abaixo em R$ 15,95. Então é um ativo que vai sem força para subir, com chance maior de permanecer na sua tendência de baixa de curto a médio prazo. Ampliando até o gráfico 60 de semanal, é importante ressaltar que esse ativo tem um gap em R$ 15,34. Então esse gap aí tende a ser fechado pela tendência que ela tem, tende a ser fechado, é um gap não só do semanal como também do mensal. Então, de acordo com a tendência de baixa que esse ativo vem, probabilidade maior de no curto prazo a gente vê essa ação buscando os 15,34. Ambev 4, ativo que a gente chegou a comentar para uma possível entrada nesse pregão, vai perdendo força, já executou a ordem de entrada. Um critério para uma possível entrada também seria, depois que formou esse martelo aqui invertido, aguardar um fundo no gráfico 60 minutos, ou agora mesmo, se não fechasse abaixo dessas médias, ou se fechasse uma vez abaixo e na sequência já voltasse a formar um fundo, fechando acima de 49,24 no G60, seria já uma confirmação da entrada deixada pelo gráfico diário no dia 3/6. O fechamento aqui desse jeito, se a hora acabasse desse jeito, faltando 3 minutos, seria um primeiro sinal negativo para
essa entrada executada hoje. Vamos ver se consegue reverter e gerar um fundo aí no gráfico 60 minutos nas próximas horas. Natura, a ação que vai também dentro de uma tendência de baixa, hoje está perdendo praticamente um grande suporte, em torno dos 41,35, 41,39. A ação já perdeu esse suporte aqui no G60 e vem com a queda mais acentuada, probabilidade maior desse ativo de buscar os 39,64, 38,74 no curto prazo. Se fosse para pensar em compra desse ativo de curtíssimo prazo, só pensaria lá na faixa dos 39,64 a 38,74. O fechamento de hoje pode até proporcionar a venda com stop acima da máxima do dia e o objetivo na zona de suporte que eu mencionei. E por último, BRML3. BRML3 é o ativo de todos que eu mencionei agora que vem com um cenário gráfico de tendência de alta em todos os seus tempos gráficos, de 60, diário, semanal. Então é um ativo com uma tendência de alta bem configurada, por enquanto sem gerar sinal de baixa mais forte. Gerou um fundo aqui agora há pouco, das 13 para as 14 horas, o fundo no G60, fundo ascendente, com perspectiva de voltar a testar 19,69. Enquanto não tivermos aqui ver essa ação fechando abaixo da média no gráfico diário ou montando topos e fundos descendentes no gráfico 60 minutos, o destino principal desse ativo e o provável é o patamar dos R$20, número redondo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.